Olá, meu querido irmão, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, que tem por tema: porque Jesus é o advogado dos pecadores. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente começa a seguir a Jesus, a gente começa com aquele vapor, a gente começa com aquela emoção, com aquela alegria, aquela festividade toda, não é verdade? Mas um dia, ou uma vez ou outra, você vai pecar, você vai cair, você não vai conseguir se sustentar no caminho no qual você escolheu. Mas a pergunta é: e aí, o que você faz quando isso acontecer? Né? E Jesus, sendo o seu advogado, ele sabia que isso iria acontecer. Né? Mas você tem que saber que se você pecar, não fique prostrado, não desista porque você pecou. Não abandone os caminhos porque você saiu desse caminho. Volte para esse caminho o mais rápido possível. Arrependa-se dos seus erros e dos seus pecados e retorne para Jesus, porque Ele é o nosso advogado e Ele vai interceder por mim e por você. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, vamos lá para o tema desta noite, que diz: porque Jesus é o advogado dos pecadores, na passagem de 1 Timóteo 2,5. Mas antes de iniciar, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse vídeo é do canal escolhido, que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão e irmã, todos nós conhecemos a figura de um advogado, não é mesmo? Um profissional indispensável. A justiça é fundamental para o exercício do direito da defesa das pessoas, não é mesmo? A função do juiz é julgar, a função do promotor é de acusar, a função do advogado é defender. Amém? Glória a Jesus. Quando o homem peca, ele se torna culpado diante do supremo juiz do universo, que é Deus. O inimigo de nossa alma, da nossa alma humana, age na figura de acusador dos nossos pecados. Não é verdade? Entretanto, Jesus Cristo é o que se apresenta em nossa defesa diante do Supremo Tribunal do Universo. Jesus Cristo é o advogado dos advogados. Ele é o advogado dos pecadores, advogado dos oprimidos, do fraco, do indefeso, dos pobres e dos injustiçados. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu te falei logo no começo, se você cometeu algum deslize, se você cometeu algum pecado, algum erro, alguma falha, e está afastado dos caminhos, está afastado de Jesus, achando que Jesus não vai te perdoar, achando que Jesus não quer mais nada com você, meu amigo e minha amiga, você está enganado. Ainda há esperança para você. Não pense que você já está condenado. Jesus Cristo é o maior advogado que existe. Ele está pronto para lutar pela sua absolvição. Amém? Glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo declara isso, dizendo: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Amém?
Glória a Jesus. Então creia em Jesus Cristo ainda hoje, meu amado irmão, o seu advogado especial. Amém, meu irmão, glória a Deus. Mas por que ele é o nosso advogado? Né? Você não falou ainda por que ele é o nosso advogado. Eu vou te falar, vou te explicar tudinho. Presta atenção, se for preciso, anota em nome de Jesus. Jesus é considerado o advogado dos pecadores. Por quê? Porque segundo a fé em Cristo, ele intercede por aquele que crê nele junto a Deus, oferecendo perdão e reconciliação através do seu sacrifício na cruz. Amém? Glória a Jesus. Ele age como um mediador, defendendo a causa dos crentes diante do Pai, mesmo diante da sua falha e pecado, meu amado irmão e irmã. Então não pense porque você pecou que já está condenado, que já vai para o inferno. Não, não. Se você se arrepender, se você voltar aos caminhos, se você continuar firme, Deus vai interceder, Deus vai advogar por você. Amém? Glória a Jesus. Então o papel de Jesus como advogado é como? Interceder. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso defensor, Jesus é o nosso justificador. Amém? Glória a Jesus. Então, como a gente pode ver isso? 1 João 2:1. 1 João 2:1, que diz: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Glória a Jesus. Também na passagem de Hebreus 7, 2 e 5, diz assim: Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Glória a Jesus. Jesus vive para interceder por mim e por você. Não é verdade? Então o que a gente aprende? Jesus é advogado dos pecadores. Por quê? Ao morrer na cruz, ele pagou um preço pelo pecado da humanidade e oferece perdão e reconciliação. A quem? Aqueles que crêem nele e age como intercessor e mediador, defendendo a causa dos crentes diante de Deus, tornando-os seu advogado e protetor. Amém? Glória a Jesus. Mas eu quero acrescentar para você também a passagem do Salmo 51. Davi foi um bom exemplo, né? Inclusive até em pecado. Quando Davi pecou e reconheceu o pecado, você precisa reconhecer que é pecador, que é falho, mas reconhecer também que depende de Deus. No Salmo 51, Davi diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Está vendo? Ele está aqui reconhecendo os pecados dele. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí o 4 diz: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Glória a Jesus. Então o que eu e você precisa fazer é isso, é reconhecer que somos pecador e reconhecer que precisamos de Jesus. Não é verdade? Reconhecer que precisamos de Jesus. No Salmo 12, ele diz que está justamente contra os oprimidos, né? A favor dos oprimidos e os necessitados. Ele está pronto para agir. Ele está pronto para agir para aquele que está oprimido e que está necessitado, precisando da vontade e do agir dele. Não é verdade? Então não perca mais tempo. Volte-se para Jesus. Reconheça que você é falho e pecador e que depende de Jesus. E Jesus vai advogar por você perante Deus. E ele vai dizer: filho, vai, a tua fé te curou. Vai e não peque mais. Amém? Glória a Jesus.
Isaías 66 diz, se você for mediador da palavra, conhecedor, né? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olhai é este, o aflito, o abatido de espírito, e quem treme nas minhas palavras. Então, se você treme nas palavras de Deus, reconheça o que é falho e pecador e que depende de Cristo, né? E volte para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, a oportunidade é essa. Entregue sua vida, seu caminho, sua casa, sua família, entregue tudo na mão do Senhor. E Ele vai mudar o rumo da tua história. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler mais um salmo. Salmo 32:5, que diz: Então reconheci diante de ti, Senhor, o meu pecado, e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Glória a Jesus. Também 1 João 1,9 diz, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, purifica-me e coloca meu coração em ordem, Senhor. Senhor, peço que tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, Senhor. Apaga, Senhor, apaga em mim as minhas transgressões e cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável. Senhor, meu Deus, vê se em mim há um espírito estável, Senhor, e vê se em minha conduta há algo que te ofenda, e dirige-me, Senhor, pelo caminho eterno. Porque, Senhor, eu te peço que ajude-me a ver com clareza a verdade a respeito de mim mesmo, Senhor. Porque eu te peço que purifique-me e põe meu coração em ordem diante de ti, Senhor. Porque eu desejo reconhecer teu perdão, para que venha tempo de descanso da tua parte para comigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse tema. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoa, Senhor. Abençoa, perdoa e purifica todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo. Que ele seja, Senhor, impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ensina e nos ajuda a guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Senhor, meu Deus, eu te peço também que visita, Senhor, aquele que se encontra no leito de um hospital. Senhor, visita aquele que trabalha na madrugada. Visita aquele, Senhor, que está opressoso por uma porta de emprego, Senhor. Ajuda teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria, Senhor, para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Também eu te peço que ele nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.